Olá, pessoal! No nosso encontro de hoje, a gente, na verdade, vai dar continuidade a algo que já começamos desde a aula passada. Inclusive, vocês me permitam que a gente repita alguns pontos, mas é só para que você crie uma sequência lógica e para que fique um pouco mais fácil a compreensão da nossa Lei 11.101 de 2005. Conforme eu já tinha sugerido a você, né, na aula passada, eu não vou me lembrar exatamente tudo que falamos, mas conforme a gente já tinha combinado, eu quero dar a você principalmente um roteiro, para que quando você esteja sozinho ou sozinha em casa, depois que você assiste a nossa aula, né, quando você for parar para estudar sozinho, você saiba exatamente como se nortear em relação ao estudo. Então, a gente começou aqui, né, os artigos que fizermos as citações a partir de agora são artigos, deixa eu só pegar nossa canetinha para a gente começar. Os artigos que fizermos as citações são todos relativos à Lei 11.101 de 2005. Começamos tratando sobre o conceito de falência e fomos lá para a realização do ativo e justamente aqui nós acabamos. Eu vou só passar aqui um pouquinho de novo, porque não sei se você já assistiu o começo dessa aula, na aula passada, mas só para a gente construir um raciocínio mais lógico. Nesse processo de falência, eu tenho o que chamamos de execução coletiva, eu tenho um conjunto de credores. Não sei se eu escrevi isso daqui na aula passada, mas sempre é hora da gente escrever. A gente tem o que a gente chama de par condicio creditorum. Acho que a gente não tinha falado dessa expressão, que significa o concurso universal de credores, com as exceções que a gente já tinha dito. O que é que acontece no processo de falência? Os bens do falido, eles vão ser arrecadados para que sejam vendidos. A partir dessa venda, quer-se obter principalmente dinheiro. Falamos que esse ato de transformar bens em dinheiro se chama realização do ativo. Dissemos que o artigo 140 é uma regra a ser seguida, de forma que eu tenho uma ordem que o próprio juiz está adstrito a essa ordem na hora de vender os bens. E falamos que, em termos de modalidade, o juiz pode escolher, só reforçando. A ordem do artigo 140, o próprio nome já está dizendo, isso aqui é uma ordem. Aqui o próprio juiz está adstrito. Em relação ao artigo 142, nós temos modalidades. Em relação às modalidades, o juiz vai ouvir do administrador, o comitê de credores, e escolher qual a melhor modalidade, que atenda ao próprio interesse dos credores e tudo mais. O que é que se faz nesse processo de falência? O processo de recuperação é uma outra pegada, como a gente vai ver, mas em todos eles se pretende satisfazer no máximo possível aos credores, né? E para isso existe uma rigorosa ordem de classificação de créditos, o nosso quadro geral de credores, que é isso que a gente vai começar a falar hoje. Mas deixa antes da gente ir, né, fazer uma careta, porque o código é pesado. Pegue aí a sua lei para a gente tratar de mais alguns outros aspectos de realização do ativo. Deixa eu só pegar aqui, que eu já não tinha preparado, já não tinha separado. Então, é tudo que a gente diz que o aluno da OAB não pode fazer, né? Mas o aluno da OAB, o código é dele, então ele já deixa o código todo marcado lá na segunda fase. Deixa eu só puxar aqui a nossa fitinha. Bom, gente, nós dizíamos então, e nós acabamos nesse ponto, que a realização do ativo, ela vai aí estar prevista na nossa legislação a partir do artigo 139, e essa realização do ativo vai até o 148, e eu lhe indiquei que você fizesse a leitura. Eu quero falar para você especificamente em relação àquele bem que você arremata numa realização do ativo. Na verdade, eu quero falar para você da previsão do artigo 141, inciso 2º. Esse inciso diz o seguinte: o objeto, aquele que você arremata e tudo mais, da alienação, vai estar livre de qualquer ônus e não vai haver sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, sejam essas obrigações de natureza tributária, trabalhistas ou acidentárias. O que é que isso quer dizer? Esse artigo 141, desculpem, inciso 2º, foi um dos artigos que mais aplausos mereceu com a nossa... Ainda hoje a gente fala nova lei de falência, já não é mais nova, né? Mas é só um modo de falar. Por quê, gente? Isso não existia na legislação anterior. Aí imagina você arrematar a própria empresa em si, o que quer que seja, e você arrematar com todas as dívidas. Isso era um desserviço.
Isso era um desestímulo à arrematação das situações, nesse caso de falência. O código atual, a legislação atual, vem e diz não. Então, para a gente estimular, para a gente ajudar na venda desses bens do processo de falência, quando eu arremato limpo. E observa que essa informação que eu estou te dando é algo para o direito do trabalho, é algo para o direito tributário. Ô, professora, e os empregados? E o fisco? Como é que eles ficarão se você arrematou e o bem está limpo? Gente, os empregados, o fisco, continuarão lá naquela confusão do processo de falência, com a empresa que está devendo para eles. Mas o que a nossa legislação quer garantir é, a partir do momento que eu arremato, eu não tenho a ver com essa confusão. Eu sempre chamo muita atenção para esse fato pelo seguinte, a gente viu aqui o contrato de trespasse, acho que na nossa primeira ou segunda aula, né, que é a transferência do estabelecimento empresarial. E nós vimos ali que João, quando transfere o estabelecimento empresarial para Renata, Renata vai ser responsável, do ponto de vista do direito empresarial, por todas as dívidas escrituradas. Eu ali até disse a você, observe a regra da CLT, observe a regra do CTN, cada um tem uma regra diferente. Mas lá era a regra para efeitos de trespasse. Aqui é outra coisa. Aqui eu não estou nas condições normais de temperatura e pressão. Eu estou arrematando algo que vem com todos os problemas aí do processo de falência, então eu arremato esse algo limpo. Gente, o parágrafo 1º, ele vai dizer que isso só não vai acontecer quando o arrematante for sócio da própria sociedade falida, parente, em linha reta ou colateral até 4º grau. Vocês façam a leitura dos dois incisos, tá? Então, essa observação acho que é relevante para a gente em relação à realização do ativo. Vou pegar o código, vez por outra vou deixar ali, vez por outra a gente pega de volta. Vamos começar aqui para valer coisas novas que não falamos, vamos lá. Agora a gente vai falar dos pressupostos ou requisitos da falência. Eu vou lhe dizer que, de acordo com a melhor doutrina, a gente tem 3. 1, 2, 3. De acordo com a melhor doutrina, fazendo a divisão conforme nos traz a lei, temos 3 requisitos ou pressupostos para que haja a decretação da falência. Paralelamente a isso, eu vou começar a fazer aqui com você o seguinte, deixa eu só achar aqui. Paralelamente a isso, eu vou começar a construir aqui com você o nosso processo de falência. O processo de falência, como todo e qualquer processo, ele se desenrola a partir de uma petição inicial. Vamos construí-la, mas nesse momento eu quero falar de quem é legitimado passivo. Quem é legitimado passivo nesse processo? Partindo do pressuposto, gente, que quase sempre, pelo menos na prática, a falência ela é requerida por credor. Deixa eu voltar aqui para o nosso material, tá? Então, quem é legitimado passivo? Professor, e o ativo? Depois a gente vê, não se preocupa. Eu quero fazer com você um fluxograma, um desenho, para que o processo ele fique uma coisa um pouco mais concreta na sua cabeça. Eu sempre digo, eu sempre faço uma autocrítica, mas, na verdade, é uma autocrítica, mas porque as faculdades elas determinam que seja assim, porque é assim que é a nossa prova da OAB, e a autocrítica que eu faço é, esse é um assunto extremamente concreto, extremamente processual, e a gente o ensina normalmente no sentido muito teórico. Mas essa é a demanda de um concurso, essa é a demanda de uma faculdade que tem ali por cerne principal a OAB. Então, por isso que eu gosto, pelo menos, a gente mexer um pouquinho, de tornar isso um pouco mais concreto para você. Gente, em primeiro lugar é o sujeito. Para quem essa lei é aplicável? Essa lei é aplicável para o devedor que exerça atividade de empresa. Esse é um pressuposto básico. A Lei 11.101 é aplicável para quem desenvolva atividade de empresa. Agora, seja na condição, vamos escrever isso aqui, seja na condição de empresário individual, ele pode ser decretado falido, seja ele não seja, seja na condição de sociedade empresária. Tanto num como no outro caso, eles podem figurar como sendo um sujeito passivo nesse processo de falência. Eu digo sempre que falência é uma matéria que poderia estar dentro de processo civil. Já que o processo civil é pequenininho, né, o professor não tem nada para ver,
Por que ela vem bater aqui com a gente? Gente, isso é processo civil, isso não é empresarial, não. Mas ela vem bater aqui com a gente porque quem incorre em falência, quem pode pedir recuperação, é quem desenvolve a atividade de empresa, por causa disso. Com base nisso, eu gostaria de lhe lembrar o seguinte. Quando eu digo que a sociedade empresária pode ser decretada falida, eu estou falando da sociedade personificada, da sociedade regular, sociedade limitada, sociedade anônima, sociedade em comandita. Mas eu quero que você lembre algo que a gente falou aqui. Quem lembra o nome daquela sociedade que os sócios não a registram porque não querem? Porque os sócios querem bater no peito e vão dizer, a lei sou eu não vou me registrar. Como é o nome dessa sociedade? Sociedade em comum. Então, deixa eu escrever aqui e deixa eu te perguntar. Gente, a sociedade em comum, que é aquela sociedade onde os sócios deliberadamente resolvem não registrá-la, ela pode ser decretada falida? Pode ou não pode? Mas, professora, ela não está registrada e tudo mais. Claro que pode, gente. Claro que pode. Você não pode se enrolar nessa resposta. Vejam. Então, está aqui o nosso curso. Uma empresa devidamente, uma sociedade limitada, devidamente regular, registrada, arrecadando tributos, pagando empregados, né, com encargos previdenciários e tudo mais. Ela faz tudo como manda o figurino. Ela pode ser decretado falido o curso, né? Pode ser decretado falido porque é atividade de empresa. Aí a empresa que não se registra, a atividade que não se registra, não pode ser decretada falida. Aí você está dando uma benéfice a ela? Não, gente. A sociedade em comum, ela pode sim ser decretada falida, certo? Não há dúvida em relação a isso. Não caia nessa pegadinha. O que é que ela jamais vai poder pedir? Recuperação judicial, aí são outros 500. Mas ser decretada falida, ela pode, tá? Acompanha meu raciocínio agora. Para a aplicação desta lei, a atividade tem que ser atividade empresarial. Por outro lado, nem toda atividade empresarial está sendo regida por essa lei. Vou dizer de novo. Para que essa lei seja aplicável, a atividade precisa ser atividade empresarial. Mas nem toda atividade empresarial, nem para toda atividade empresarial, essa lei se aplica. E por isso, o artigo 2º diz, esta lei não se aplica. Se eu fosse você, eu tentaria memorizar esses 2 incisos aqui. Memorizar mesmo. O bom e velho decorar. Porque quando isso cai na prova, o que costuma cair é a dicção literal desse artigo 2º. Esta lei não vai se aplicar à empresa pública e à sociedade de economia mista, à instituição financeira, cooperativa, consórcio, entidade de previdência, plano de saúde, seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Gente, então é isso que costuma acontecer. Quando isso costuma ser matéria de prova, é a dicção literal. Portanto, seria interessante que você fizesse algum processozinho mnemônico para tentar memorizar isso daqui, tá? Então, isso é bem relevante a gente saber que aqui eu tenho atividades, por exemplo, tipicamente empresariais, como bancos, para quem esta lei, e eu vou explicar, não se aplica. Mas deixa eu explicar esse não se aplica. A gente tem que ter cuidado em relação a isso. Antes de eu explicar, deixa eu fazer uma observação. Eu disse a vocês na aula passada que essa lei não tem como a gente sair mostrando-a de maneira seguida, né? Eu não tenho como estar no artigo 1º, depois no 2º, mas não é porque eu não tenho como estar. É porque, didaticamente, não dá para a gente fazer isso. Sabe aquela coisa que tem gente que gosta de ficar lendo a lei para estudar o assunto, né? Eu acho meio complicado, mas aí cada um tem seu método de estudo. Não dá para ir, gente. Artigo 1º, 2º. Não sou eu que não vou. Tá? É toda a doutrina, né? A gente faz a nossa aula aqui com tudo que a gente já leu na vida, né? Com um pouquinho de coisa que a gente já leu na vida. Então, percebam, a gente começou no artigo 1º, na aula passada, mas aí pulamos para a realização do ativo 139, e agora eu estou no artigo 2º. Mas acreditem, tudo é feito no sentido de vocês entenderem de maneira mais fácil. Esta lei não se aplica, mas vamos entender exatamente o que o legislador quer dizer aqui. Temos que entender esse artigo 2º com muita parcimônia. O legislador não explica, não, mas a gente vai explicar. Eu já resumi aqui para vocês, já deixei bem fácil para vocês estudarem em casa. Como a gente fez em todos os materiais, sempre tem mais matéria do que aquilo que a gente fala, eu separei esse assunto em 2 partes. Eu tenho atividades para as quais esta lei não se aplica de maneira alguma. Por isso que eu digo, estão absolutamente excluídas.
E aqui, gente, eu tratei de uma por uma para você. Empresa pública, entidade de previdência. Muitas delas vão estar passíveis do que chamamos de liquidação extrajudicial. Então, essas daqui estão absolutamente excluídas. Por outro lado, eu separei no outro slide, já bem fácil para você, quais são as que estão relativamente excluídas. Quer dizer, a princípio, a Lei 11.101 de 2005 não se aplica a ela, mas pode ser que se aplique de maneira subsidiária, tá? Por exemplo, operadora de plano de saúde. Só estarão sujeitas à falência se no curso da liquidação extrajudicial decretada pela ANS não for suficiente para pagar 50% dos quirografários ou se houver indícios de crime falimentar. Não estranhe quando você está lá. Hoje em dia vocês já são quase uma geração, né, que ninguém assiste mais no jornal, é tudo pelas notícias do YouTube, da internet, mas vamos imaginar que você está assistindo aí o Jornal Nacional e o William Bonner diga, porque a Unimed paulistana, não foi uma época dessa, faliu. E aí você chega e diz, não, mas espera aí, plano de saúde, né, a princípio a lei não se aplica, mas observa, a princípio a lei não se aplica. Então eu tratei de uma por uma aqui, mas aí é com você, certo? Já está tudo devidamente assim, facilitadinho para você sentar e fazer a leitura. Então, gente, esse é o nosso primeiro requisito, o sujeito. Observa o que a gente vai fazer aqui. A gente vai falar mais de falência no começo. No meio, a gente fala de falência e recuperação, e no fim, a gente fecha somente com recuperação. Mas aqui, esta lei não se aplica, tá certo? Vamos adiante. O segundo pressuposto da falência é o estado de insolvência, o que a doutrina costuma chamar de pressuposto objetivo. Um dia desse, uma época dessa, e eu sempre acho interessante essa observação, eu estava numa turma de faculdade, né, normalmente empresarial é falência e recuperação empresarial 4. E aí um aluno fez uma pergunta, era começo do semestre e tudo mais, só pelo que ele ouve falar. Na cabeça dele, ele achava que toda vez para uma empresa ser decretada falida, ela tinha que passar por recuperação. E, gente, não é na cabeça dele, não. Muita gente acha isso. Tá? Muita gente acha que a recuperação ela é um requisito necessário anterior à decretação da falência. E não. Tá? Pode ser, mas não necessariamente. A empresa pode logo incorrer em falência. E ali eu explicava para ele o seguinte, e é com base nisso que eu quero começar aqui a conversar com você. Eu explicava para ele que a nossa lei está dividida em 3 grandes blocos. Existem empresas que entram em recuperação e conseguem se recuperar. É bem verdade que esse número é pequeno, mas elas conseguem. Existem empresas que entram em recuperação. Então, o raciocínio do meu aluno não era totalmente incorreto, mas eu não posso dizer que a recuperação é um requisito anterior à falência. Não. Mas existem empresas que entram em recuperação. Elas próprias propõem o plano de recuperação. Elas não cumprem um plano de recuperação e a recuperação, observe esse nome é importante, esse nome só aparece nessa lei. Essa recuperação ela é convolada em falência, ela é transformada em falência. Devido ao próprio princípio da economia processual, você tem um processo de recuperação correndo, um plano de recuperação não cumprido, então o juiz a convola na falência. E ali eu dizia para aquele aluno, gente, que tem empresas que incorrem em falência desde já. Aí ele disse, professora, mas aí a empresa vai falir do nada, Não. Às vezes, para a gente, enquanto consumidor, você olha assim e faz, eu não acredito que essa empresa quebrou. Como é que essa empresa quebrou? Tem empresa que você entende, né? Tem empresa que você não entende nem como se sustenta. Eu vinha para cá, ela só vivia cheia e tudo mais, como é que essa empresa quebrou? Mas, gente, pode ser que para você, enquanto consumidor, você ache que ela tenha quebrado do nada. Mas não é. Para que a empresa seja decretada falida, ela precisa estar num desses estados aqui de insolvência. Num desses 3 estados. Ou de insolvência real, ou de insolvência baseada em execução frustrada, ou insolvência presumida. Eu me lembro que um dia desse, não faz tanto tempo assim, um colega, né? Não somos muitos com empresarial por esse país afora. Então, a gente tem uma rede assim, de colegas que estudam a matéria e tudo mais. E o colega mandava lá o pedido de falência da Forever 21. Né? E você fica olhando assim
E você faz, poxa, como é que uma empresa dessa, ela chegou em Recife há muito pouco tempo, abriu uma super loja aqui, uma super inauguração, assim, acho que faz uns 3 anos, no máximo 2 anos, e como é que uma empresa dessa incorre em falência? Esse é o típico caso. Depois eu falo da história da autofalência dela, mas daqui a pouco a gente chega lá. Mas é isso, para a gente, enquanto consumidor, a gente pode achar que aquilo foi do nada, mas não. Para que você peça a falência de uma empresa, você tem que mostrar ao juiz que ela está numa situação de insolvência. Vem aqui. Construindo a nossa petição inicial, vamos imaginar que você discorreu acerca dos fatos para o juiz, de acordo com aquilo que seu cliente lhe trouxe. E agora eu quero falar, principalmente, dos fundamentos jurídicos para que você peça a falência de uma determinada empresa, para que um credor chegue para você pedindo essa falência. Deixa eu abrir aqui o meu material. Então, vamos lá. Ela, para estar falida, precisa estar numa dessas 3 situações de insolvência. A de número 1 é o seguinte. A de número 1 é quando a empresa deve um valor específico. Deixa eu voltar para cá. A de número 2 e a de número 3 não tem valor mínimo. Vocês vão entender o que é isso. Gente, tem umas coisas que eu digo a vocês e vocês podem acreditar. Esses 2 não têm valor mínimo. Tem coisa que se cair na prova, a gente não tem como saber o que vai cair. Mas tem coisa que se cair na prova, a gente já sabe como aquilo vai lhe ser perguntado. Pronto. Vão tentar colocar um valor mínimo para o pedido de falência baseado no inciso 2º ou no inciso 3º, que não tem. Mas vamos para o inciso 1º. A empresa está realmente insolvida quando ela tem uma dívida que seja maior do que 40 salários mínimos. Então, você tem que decorar isso daqui. Lembre-se que é o teto do juizado. Esse valor vai ser auferido na data da petição inicial. Ninguém está dizendo que se uma empresa te deve 10 mil, 15 mil, você não possa quebrar, não. Você não possa pedir a quebra dela, não. Não é isso que a gente... Você não possa... Desculpa, deixa eu repetir. Ninguém está lhe dizendo que se uma empresa te deve 10 mil reais, 15 mil reais, você não pode cobrar dela, não. Pode. Pode e deve. Você vai ter prejuízo, é. Mas, gente, o legislador disse, vamos ser razoável? É razoável você pedir a quebra de uma empresa fechar, parar de arrecadar tributos, os empregados ficarem sem emprego por uma dívida menor do que 40 salários mínimos. Por isso que o legislador colocou um teto mínimo, tá? Então, essa dívida, ela tem que ser maior do que 40 salários mínimos. Essa dívida precisa estar materializada em título ou títulos executivos. Aí, muito comum, título de crédito, desde que eles tenham sido protestados em cartório. Necessariamente precisa haver o protesto. É muito comum aqui, um dia desse eu estava dando também uma aula dessa, e um aluno fez, professora, sei lá, não me lembro exatamente o valor, mas uma empresa, ele tinha uma empresa também pequena, uma empresa está me devendo um cheque de 60 mil reais. Eu posso pedir a falência dela? Pode. Tá? Pode, desde que você proteste o título em cartório, porque aí está todo composto o inciso 1º. Pode ser um credor só, podem ser vários credores para atingir esse teto mínimo. Pode ser um título de crédito só, um título executivo só, podem ser vários, tanto faz. O que eu preciso aqui é de ser atingido esse valor matemático. E aqui, qual foi a coisa mais grave que essa empresa fez? Ela não pagou no vencimento uma obrigação líquida, que está num título de crédito, num título em geral, no valor maior do que 40 salários mínimos. E ela não pagou sem relevante razão de direito. Ela não pagou sem motivo. Eu fui fazendo de trás para frente, né? Deixa eu ler agora por inteiro o inciso. Será decretada a falência do devedor que, sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida, materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários na data do pedido de falência. Professora, João, empresário, a gente está pedindo a falência dele. João não pagou a dívida porque estava doente na data. Isso é relevante razão de direito? Não. Aqui, a própria lei vai dizer, e aí você vai parar para ler, como eu te disse, né? Os artigos que a gente não colocar aqui diretamente, eu vou te dizer para estudar. Você vai ler no artigo 96 aquilo que o legislador considera como sendo relevante razão de direito. Por exemplo, título falso, título prescrito, mas leia lá.
Conjugados esses requisitos, eu posso pedir a falência da empresa. Esse é o inciso 1. Essa é a chamada insolvência real. A empresa realmente está insolvente. No inciso 2º, eu já havia adiantado que não tem valor mínimo. Aqui é quando a empresa, passando por uma execução, gente, qualquer que seja a execução, trabalhista, civil, o que quer que seja. E aí, como é execução, eu tenho uma quantia líquida, o que é que a empresa faz? Não faz nada. Ela não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora. Quer dizer, a empresa praticou o que chamamos de insolvência baseada em execução frustrada. Então, qualquer tipo de dívida, qualquer tipo de execução que você tenha contra uma determinada empresa, se ela se mantém inerte durante a execução, aí, independente de quanto ela lhe deva, você pode pedir a falência dela. Quando ela se mantém inerte na execução, ela não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora. Então, vou lá, né, com essa certidão do trânsito em julgado dessa sentença e peço a falência da empresa. E o inciso 3º, gente, é quando a empresa pratica algum dos atos, exceto se esses atos fizerem parte do plano de recuperação judicial, e aqui é o que chamamos de insolvência presumida, ou então você também pode encontrar isso na sua prova como atos de falência, como a prática de atos de falência. Deixa eu pegar aqui minha lei de novo. Pegue aí a sua, para a gente ir para o artigo 94. Pois bem, o artigo 94, no inciso 1º, o legislador, no inciso 3º, o legislador trata das hipóteses dos chamados atos de falência. Essa previsão do legislador dos atos de falência é uma previsão numerus clausus, é uma previsão taxativa. Se a empresa pratica, empresa a gente já diz, né? Não pode dizer, empresa não é gente, mas se ela pratica quaisquer dos atos previstos nas alíneas A a G, isso aí é motivo suficiente para que se peça e o juiz decrete a sua falência. Gente, nós vamos ver mais para frente na parte de resposta que, inclusive, essa é a espécie de insolvência que o legislador julga como sendo até a mais grave, certo? Bom, esses atos previstos nesse inciso 3º, eles produzem presunção jure et de jure. Produzem presunção absoluta, não é presunção juris tanto. É até muito difícil, né? A gente tem presunção jure et de jure, mas é jure et de jure. Se a empresa pratica, o juiz vai decretar a sua falência. Por exemplo, a gente falou aqui do artigo 1145 do Código Civil em relação ao trespasse. O empresário pode trespassar, desde que ele pague aos credores, ou tenha notificação, ou os notifica, a gente falou disso. Se ele não fizer isso, isso está aí entre os atos de falência, tá? Isso aí está exatamente na linha C. Quando, por exemplo, a empresa procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos, e por aí vai. Praticados qualquer um desses atos, então a empresa vai ser decretada falida. Perceba que eu disse que são 3 motivos, basicamente, que podem fazer com que a empresa seja falida. Mas, na verdade, esses 3 motivos, eles vão um pouco se abrindo, e daí porque faz-se indispensável que você leia todas as alíneas do inciso 3º. Coloquei ali para o juiz os fundamentos jurídicos, e agora vem o que a gente chama de 3º e último requisito, que é a sentença judicial. Só quem pode decretar falência é juiz. Gente, não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. Deixa eu pegar aqui de volta, porque eu quero falar de uma coisa especificamente aqui para vocês. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. Mas na falência e na recuperação, a sentença pode ser parcialmente procedente? O juiz pode dizer que a empresa está parcialmente falida ou parcialmente em recuperação? Não. Nos 3 procedimentos de nossa lei, falência, recuperação judicial e extrajudicial, não esquece, não existem sentenças parciais. Ou a empresa está falida, ou a empresa está em recuperação ou não está. Senão ela estaria meio grávida, tá? Não existem sentenças parciais. E quase sempre a sentença de falência é no sentido de decretar a falência. Eu diria a você que assim, quase 100% dos casos. E deixa eu te dizer o porquê. Esquece isso daqui agora. Se eu entro com um processo contra você que está me assistindo, qualquer ele que seja, simplesmente por entrar com um processo contra você, e se eu perder, eu tenho que lhe indenizar? Não.
Eu tenho que pagar a sucumbência e tudo mais, mas eu não tenho, eu não tenho que lhe indenizar. Porém, o artigo 101 ele vai dizer: quem, por dolo, requerer a falência de outrem, será condenado, na sentença que julgar improcedente o pedido, a indenizar o devedor, apurando-se as perdas e danos em liquidação de sentença. Então, se você macula o nome de uma empresa, se você faz um pedido doloso, gente, hoje em dia, em tempos de redes sociais, tudo se prolifera. Pedir na justiça, eu posso pedir qualquer coisa, eu posso pedir a lua. Então, se você faz um pedido doloso contra uma empresa de falência, para macular o seu nome, você vai ter que indenizá-la. Por isso, quase sempre a sentença decreta a falência. Vou parar aqui e daqui a pouco eu volto falando ainda em sentença.